Olá, colegas. Bem-vindos à apresentação do projeto português de texto Mensagens para o 9º ano. Após um ano de trabalho intenso, é sempre com muita alegria que partilhamos convosco um novo projeto para podermos ter aulas mais dinâmicas e produtivas. Comecemos pelos componentes do projeto de mensagens. Este ano é ainda mais recheado de novidades. O manual, que na versão do professor tem um desdobrável com as aprendizagens essenciais. O caderno de atividades com duas novidades. Por um lado, preparar a prova final, mensagens de última hora e também autocolantes com as principais matérias para a preparação dos momentos de avaliação e também da prova final, claro. O habitual dossiê de apoio ao trabalho docente e exclusivo do projeto de mensagens, temos o nosso Manual B, um manual inclusivo com o essencial do manual que promove efetivamente a diferenciação pedagógica. Temos também uma brochura com fichas destinadas a alunos de português língua não materna e novidade para preparar o exame, mensagens final, uma brochura só para professores, onde poderemos encontrar mais atividades de preparação da avaliação interna e externa. Na construção deste projeto de 9º ano, orientaram-nos os grandes desafios relacionados com este ano de final de ciclo. E que desafios são esses, colegas? De que maneira trabalhamos estes desafios com os nossos alunos? Como dinamizamos aulas apelativas e com vista ao sucesso? Os alicerces do nosso projeto são motivar para a leitura e compreensão de textos que os alunos têm muita dificuldade em interpretar, através de várias estratégias inovadoras, facilitar o estudo, criar diversas metodologias e formas do aluno estudar e assim poder preparar-se para os testes, para a prova final e para o 10º ano. Apoiar o professor nas suas múltiplas tarefas, como a diferenciação pedagógica, a avaliação, os projetos de interdisciplinaridade, ou seja, com materiais prontos a usar para que todo o trabalho docente seja facilitado. Vamos então ao primeiro desafio, motivar para a leitura e compreensão de textos. Uma forma de motivar para a leitura começa logo na abertura das unidades. E convidados trouxemos para dialogar com os nossos alunos. Temos alguns convidados de peso, como a cantora e compositora Luísa Sobral, para a unidade da narrativa, Aya, Palavra Mágica e a Felicidade Clandestina, a atriz Joana Paz de Brito, para o Alto da Barca do Inferno, José Luís Peixoto, para as mensagens épicas para os Lusíadas e, finalmente, a cantora Ana Bacalhau, para a unidade da poesia. É, logo de início, um piscar de olhos aos alunos para os motivar para a leitura dos géneros que vamos abordar nas várias unidades. Como podemos cativar os alunos para a leitura dos nossos clássicos da literatura? Os Lusíadas, como sabemos, é a obra de mais difícil compreensão, quer pela sua linguagem, quer pelo seu universo de referências. É, de facto, a obra que apresenta maiores desafios à nossa prática docente, porque temos de envolver os alunos num texto que dificilmente compreendem. No Mensagens, construímos várias estratégias facilitadoras de leitura. Para a contextualização, apresentamos a biografia dos nossos autores clássicos de uma forma literalmente animada e original. Esta é uma grande novidade do nosso projeto. Estão curiosos? Então vejamos um excerto de A Vida de Luís de Camões é uma animação. A Vida de Luís de Camões é uma animação. Portugal comemora-o anualmente a 10 de junho, data provável da sua morte em 1580. Recitamos coletivamente o verso inicial da epopeia As Armas e os Barões Assinalados. E de Luís Vaz de Camões, o que sabes do homem por trás da poesia, do teatro e principalmente da epopeia Os Lusíadas? Privilegiando a organização, como sempre fizemos, iniciamos o estudo dos Lusíadas com contextualizações que situam o aluno na aprendizagem a desenvolver. Um quadro resumo dos episódios em estudo, a definição do género, a epopeia. Outra aposta do Mensagens para desenvolver a competência leitora é implicar, desde o início, o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem. Como o fazemos, colegas? Através de múltiplas estratégias, predispomos um público que, como sabemos, é por vezes difícil de gerir, para a leitura de textos que estão distantes no tempo, na linguagem e do seu universo de referências. Vejamos algumas dessas estratégias. Começamos pela oralidade, uma vez que auxilia os alunos a estruturar o seu conhecimento, através de pontos de partida diversificados, que despertam a atenção e antecipam os sentidos do texto. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see.
I see you. Outra grande novidade do Mensagens são as ajudas que introduzimos através de notas laterais às estâncias dos Lusíadas e do Alto da Barca do Inferno, porque sabemos que é isso que fazemos nas nossas aulas, traduzir para português contemporâneo as palavras e a mundivisão de Camões e de Vicente. E estão logo ali as notas para ajudar o aluno no decorrer da aula e no imediato. Os nossos questionários, como já saberão, são sempre gradativos, para que todos possam acompanhar. Das questões mais simples, passamos a outras mais complexas, sem ninguém ficar para trás. A estrutura de um questionário é fundamental para a construção de sentidos do texto. Os questionários são complementados com truques e dicas, neste caso apresentando uma ordem facilitadora da leitura da preposição, que ajudará muitíssimo à compreensão desta parte da obra. Passo a explicar. Se começarmos a ler a preposição pelo penúltimo verso da segunda estância e só depois lermos a partir do início, compreende-se muito melhor o que o poeta se propõe realizar. Cantando espalharei por toda a parte e depois segue-se o objeto do canto, as armas e os barões assinalados, os reis e aqueles que se vão da lei da morte libertando. Simples e eficaz. Quanto à gramática, apresentamos recorrentemente exercícios de tipologia variada e alinhada com a prova final. Também apoiados esses exercícios em truques e dicas, neste caso sobre o valor do que. A gramática, como sabemos, está sempre ao serviço da compreensão leitora dos nossos alunos. Para além de atividades de escrita e de oralidade mais formais, temos momentos com exercícios mais breves, porque é evidente que não há tempo para fazer escritas e oralidades formais em todas as aulas, mas conseguimos realizar esses exercícios se forem breves, como este, que articula escrita e gramática e vai cirurgicamente tratar de problemas que nós já diagnosticamos. Por exemplo, a falta de coesão dos textos dos nossos alunos e o abuso das retomas por repetição. Outra grande novidade são as mensagens em interação. As interações são apresentadas de duas formas. Por um lado, em diálogo com o texto em estudo, neste caso a interação que apresentamos Despedidas de Belém e Mar Português de Fernando Pessoa. Por outro lado, sempre no final de todas as unidades, convocamos outros textos e outros autores apelativos para os alunos, como a Oficina de Pianos, de José Luís Peixoto, que dialoga com o conto A Aia. O projeto de mensagens está, assim, alinhado com a tipologia de exercícios que constam na prova final e a promover a diversificação dos universos de referência dos textos para ampliar o conhecimento do mundo dos nossos alunos. É também uma forma de favorecer a compreensão leitora, trazendo atualidade e alguma frescura com estes textos que se relacionam com as obras das aprendizagens essenciais, embora separados por séculos. Sabemos o quanto a estrutura da epopeia camoniana é complexa para os alunos, que apenas estudam excertos textuais. Assim, através de animações, o Mensagens permite ao aluno o acesso à obra como um todo, o que lhe proporciona um melhor entendimento das sequências narrativas e a progressão da ação. As animações exclusivas, atrativas e motivadoras, a par com o desenho da estrutura de cada canto, enquadram os episódios obrigatórios de estudo, neste caso, o do Gigante Adamastor. Vejamos então um excerto. O Adamastor integra a longa narrativa de Vasco da Gama ao Rei de Melinde. É um episódio central na arquitetura global da epopeia e do canto 5, tendo 36 estrofes antes e 40 depois. Para completar este estudo global da obra e dada a especificidade dos textos, no caso das unidades do Alto da Barca do Inferno e dos Lusíadas, procuramos criar momentos diferenciadores de síntese das obras estudadas. Na unidade 3, damos ao aluno uma visão concreta da viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia, que surge com o plano da mitologia, cruzado com datas, locais, episódios, de forma visualmente apelativa. Sabes em que episódio histórico se centra a obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões? A descoberta do caminho marítimo para a Índia, ou seja, a viagem inaugural que ligou a Europa à Índia sob o comando do navegador Vasco da Gama durante o reinado de Dom Manuel I. A armada era composta por 3 naus e ainda por um navio de mantimentos. Camões conta esta viagem em Os Lusíadas, uma epopeia de influência clássica. Outra grande novidade é o Escape Game, que permite ao aluno, de forma lúdica, rever e consolidar com desafios muito estimulantes.
Na unidade 2, para sistematizar o estudo do Alto da Barca do Inferno, temos esta extraordinária passarela com todas as personagens vicentinas para que os alunos possam rever e consolidar o estudo da obra. Colegas, pensamos que com estas estratégias muito diversificadas conseguimos motivar os alunos e favorecer realmente a compreensão destes textos que são complexos para esta faixa etária. Agora, Alexandra, vamos ver de que forma o Mensagens 9 favorece o estudo dos alunos e os ajuda na preparação para a prova final. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Obrigada, Célia. O projeto Mensagens tem procurado um apoio contínuo ao trabalho do aluno e, por isso, no final do ciclo, também Mensagens 9 tem uma preocupação especial com a preparação para a prova final. Desta forma, Mensagens 9 favorece o estudo dos alunos e desenvolve a criação de hábitos de estudo e de organização pessoal, tanto nos momentos de consolidação e avaliação ao longo do ano, como nos momentos que antecedem a prova final. São duas preocupações a que Mensagens 9 procura responder. O Mensagens 9, em todas as unidades, apresenta uma síntese relativa ao género literário em estudo. Assim, tendo em vista a preparação ao longo do ano, no final da unidade 2, dedicada ao Alto da Barca do Inferno, surge uma síntese informativa muito importante sobre os aspectos fundamentais deste texto dramático, bem como na unidade 3, onde encontramos uma síntese informativa para a revisão dos elementos estruturais do texto épico, os Lusíadas. Também a pensar nesta preparação paulatina para os momentos avaliativos e porque a preparação não pode ser apenas adiada para o final do ano, no final das unidades, apresentamos uma rubrica com questionários resolvidos e dicas de resposta, que servem de modelo para o trabalho do aluno. São apresentadas dicas iniciais, genéricas de como aceder ao texto, uma série de perguntas e respostas, a que se segue o como se faz, onde são explicitadas etapas de trabalho que o aluno deverá seguir em novas situações. E, finalmente, de forma clara, a indicação de que o aluno não deve fazer. Claramente, o aluno ganha autonomia. Como já sabemos, o SIGA é próprio do projeto Mensagens, a nossa síntese informativa gramatical de apoio, onde o aluno pode encontrar modelos textuais com a devida exemplificação e análise que pode aplicar ao domínio oral ou escrito e todos os conteúdos gramaticais necessários, sempre acompanhados por exercícios de vários graus de dificuldade, muito importante para a inclusão de todos os alunos, e também exercícios de tipologias diferentes. Porém, neste ano, o SIGA integra ainda um apoio extra para a prova final, a pensar nos momentos finais que antecedem à avaliação externa, mensagens de última hora. Esta parte centra a sua atenção a nível da educação literária nas obras de Gil Vicente e Camões. Revêem-se assim, num primeiro momento, os aspectos estruturais das duas obras. Em Gil Vicente, a somar aos aspectos estruturais os nossos cromos vicentinos, através dos quais se apresenta um resumo de cada personagem e das suas características. Quanto a Os Lusíadas, o mesmo percurso, a mesma intencionalidade, relembrar e arrumar ideias sobre a macroestrutura da obra e sobre o seu contexto, de forma graficamente clara e validada cientificamente. Assim, o aluno poderá rever a estrutura interna da obra, aspectos de estrutura externa, entre outros. Consideramos, para esta obra também, uma síntese de cada episódio, com breves excertos do mesmo, que vão auxiliar o aluno no seu estudo e que estão salientados de forma gráfica, apelativa, para realçar a informação que consideramos mesmo importante. Para terminar esta etapa de revisão e consolidação, duas rubricas, o essencial em 5 minutos e o Faz-te à Prova, que surgem, como estamos a ver, enquanto momento de aplicação e consolidação através de exercícios que seguem a tipologia da prova final e integram conteúdos de educação literária, escrita e gramática. Destacamos também o apoio ao aluno, uma vez mais, através das notas laterais, uma espécie de dicas que o auxiliam nos procedimentos a desenvolver. São estas, então, as várias rubricas que o manual contém a pensar na preparação para a prova final. A Diana Macedo vai agora apresentar-vos novas formas de preparar a prova nas outras partes do nosso projeto. Obrigada pela atenção e até breve. Obrigada, Alexandra. Ainda no que diz respeito à preparação para a prova final, o nosso caderno de atividades disponibiliza fichas de preparação para os testes, como já acontecia no 8º, e também para a prova a realizar no final do ano letivo.
O caderno de atividades tem então uma secção em que apresentamos um aprendo, com os vários passos e orientações a seguir na realização de um determinado exercício, e em seguida o Agora é a minha vez, onde propomos um novo exercício com tipologia de prova final, em que o aluno deve aplicar, numa situação nova, o que aprendeu antes. Esta secção do caderno de atividades percorre os 5 domínios: a oralidade, a leitura, a educação literária, a gramática e a escrita. Ainda no caderno de atividades, o aluno dispõe de autocolantes destacáveis. Pensamos neste recurso como uma forma de ajudar a sistematizar alguns conteúdos importantes no caderno diário do aluno. Assim, por exemplo, as personagens de Gil Vicente surgem numa espécie de caderneta de cromos vicentinos, sendo que teremos também autocolantes com a síntese de cada episódio dos Lusíadas a analisar, bem como alguns truques e dicas de gramática que vão surgindo ao longo do manual. Como material exclusivo do professor, a brochura de preparação para a prova final constitui também um apoio fundamental ao nosso trabalho. E aqui podemos encontrar uma lista de verificação das aprendizagens essenciais do terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º, propostas de atividades organizadas por domínios, seguindo a lógica do aprendo e agora é a minha vez, e também propostas de textos em interação. Além disso, encontramos também testes globais que respeitam o atual modelo da prova final, com critérios de correção e de escritores. Além dos aspectos que já referimos, de que outras formas o projeto Mensagens facilita então o trabalho do professor? Para rever e consolidar os diversos conteúdos, temos o Superbanco de Revisão, que contém exercícios e recursos do 7º, 8º e 9º anos, todos arrumados no mesmo local, o que nos poupa tempo na pesquisa e é também útil para a preparação para a prova final. Temos também o Banco de Truques e Dicas, que são vídeos muito úteis para os alunos não falharem perguntas na prova final. Para apoiar os nossos alunos, temos provas interativas que serão uma mais-valia na preparação para a prova final, tendo em conta o processo de materialização em curso. Outra forma de apoiarmos o nosso trabalho é através da diferenciação pedagógica que o Mensagens 9 favorece. Para além dos questionários, temos o nosso manual inclusivo, que permite, a partir da seleção de alguns textos do manual original, apoiar os alunos com maiores fragilidades, trabalhando com todos os alunos os mesmos conteúdos e partindo dos mesmos materiais. Existe também na aula digital um dossiê de avaliação com questões de aula adaptadas, bem como fichas e testes adaptados. O nosso dossiê do professor é muito completo. Contém todos os recursos que necessitamos ao longo do ano letivo, desde planificações até aos recursos que permitem efetivamente um trabalho diferenciado, nomeadamente no que diz respeito à avaliação inclusiva. Este dossiê contém testes de avaliação por unidade, com a estrutura da prova final, mas que podem também ser aplicados domínio a domínio, e testes globalizantes que preparam para um momento de avaliação externa a que os alunos estarão sujeitos no final do ano letivo. Importa também dizer que o dossiê é totalmente editável na aula digital. Colegas, queremos também apresentar a riqueza e a diversidade de recursos digitais disponíveis ao trabalharem com Mensagens 9. Fiquem então com o vídeo das nossas novidades digitais. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Mensagens 9. Veja como! Na abertura de cada unidade, Mensagens em Diálogo, figuras públicas partilham experiências pessoais e profissionais e motivam para os temas a abordar. Cada um de vós é um intérprete e eu adoro descobrir os significados que estão ali por decifrar, os caminhos que são possíveis e os caminhos que não são possíveis. As linhas de tempo, agora interativas. No dia 8 de julho de 1497, uma frota comandada por... E as animações, vidas desenhadas, contextualizam o período histórico e dão a conhecer a vida e obra dos autores. A 10 de junho, data provável da sua morte. Para apoiar a compreensão dos Lusíadas, Luís de Camões contextualiza animações que antecedem e enquadram os episódios da obra. Vasco da Gama enfrenta alguns obstáculos, como as ciladas do terrível deus Bá. Animações que ilustram referências mitológicas, acontecimentos históricos. Este trágico amor ficou imortalizado em obras de várias épocas. E os diferentes planos da epopeia. A Armada chega finalmente a Calcuta. Para apoiar a análise do Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente explica. Animações em que o próprio Gil Vicente apresenta e analisa a sua obra. O meu intuito era condenar todos os que, como ele, viveram de forma vil.
e encenações comentadas, com destaque para detalhes importantes ao longo da representação teatral da obra. Para apoiar a leitura e a compreensão dos textos, encontra pontos de partida, excertos de filmes, músicas que fazem a ponte com o tema do texto a analisar e ainda poemas declamados. Posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego. Esclareça as dúvidas mais comuns relacionadas com o uso da língua com os novos bancos. Mensagens divertidas e truques e dicas. Em ambas as frases estão presentes elementos coordenativos. Por isso, são exemplos de coordenação sindética. E para abordar de forma leve e descontraída os conteúdos da rubrica Truques e Dicas, mensagens em Reels, protagonizados por excelentes comunicadores. Uma aventura para a viagem marítima para a ilha. O povo português que vivia numa época onde não havia GPS nem luz elétrica. Para apoiar o aluno nas suas produções orais e escritas, vídeos tutoriais. Utilizamos palavras próprias, reduzimos a extensão do texto original. Vai ser texto em breve. Então aproveita e pratica. Bom trabalho. E para consolidar as aprendizagens, os novos Scape Game. Para a preparação para a prova final, grandes novidades. O Super Banco de Revisões, com todos os conteúdos de que o aluno precisa revisitar na preparação para as provas finais. E provas modelo interativas para que o aluno possa treinar num ambiente semelhante ao da prova final. Todos os recursos do Mensagens 9 podem ser explorados diretamente a partir das páginas do manual interativo. Os Lusíadas está dividida entre estrutura interna e externa. Faça a leitura acompanhada dos textos, com áudio e destaques em simultâneo. Terão grandes coisas, tu que por guerras cruas tais e tantas. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas do manual e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo na sala de aula e, num só clique, mostra as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Tudo disponível online ou offline através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Mensagens 9 apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários para cada aula e prontas a usar. O Adamastor integra a longa narrativa de Vasco da Gama ao Rei de Melinde. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Gramáticas, sínteses, atividades, quizzes, jogos, testes interativos, materiais editáveis exclusivos do professor. Recursos digitais para português língua não materna. Recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.mensagens9.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível. Para finalizar, colegas, por que então escolher trabalhar com o projeto Mensagens 9? A leitura obrigatória das obras de educação literária, Os Lusíadas e O Alto da Barca do Inferno, é facilitada por notas laterais e animações apelativas. Além disso, o nosso manual está organizado de forma a permitir e estimular o estudo autónomo por parte dos nossos alunos. Possibilita também uma preparação eficaz para a prova final através de múltiplos recursos. E contamos ainda com um manual interativo, recursos digitais apelativos e inovadores. Acreditamos ser um projeto que dá resposta aos vários desafios que nos são colocados diariamente. Muito obrigada por terem estado connosco. Até breve. Coisa mais bonita que Deus fez. Coisa mais bonita que Deus fez. Coisa mais bonita. Lei Educação. Um ponto de encontro.